Big Brother aí? Ninguém está vendo, glória. Vocês são muito grandes. Não, ninguém. Vou perguntar de novo. Deus está vendo vocês. Quem está vendo Big Brother aí? Então nem vou poder falar do exemplo que eu tinha aqui, que vocês não sabem, não conhecem, então eu vou passar aqui. Mas tem um menino lá chamado Pedro. Vocês dão risada? Vocês conhecem? Ele está lá faz 24 horas, ele já falou a mesma história que ele tem com a esposa dele lá 40 vezes. Ó, isso aí, alguém que aguentou aí, fui eu. Falou a mesma coisa para todas as pessoas. Eu também vou fazer 45 anos esse ano, eu estou já ficando velho, meio repetitivo, e aí eu falo para vocês, não ter tema é difícil. Eu falo todo domingo que eu prego, eu falo, cara, não tem um tema, eu vou falar sobre o que e tudo mais. E eu fui pego, me julguem ou não, por uma frase que eu ouvi só ontem. Você pode pensar, caramba, tu não tem uma palavra preparada há 15 dias para pregar para nós? Não. Deus foi misericordioso comigo, e ontem eu ouvi digamos uma frase, vida para viver, que está aí na tela para você. Isso me pegou, e eu tentei entender por que isso tinha me pego, e como eu poderia compartilhar algo muito simples para vocês nessa manhã. Então, Jesus é essa vida que a gente deve viver. E João 14,6, texto que está bem pequenininho aqui na tela, diz: eu sou, sabe de cor esse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Só que nós vivemos, irmãos, eu vi um pouquinho para mim, porque aí eu consigo saber se mudou muito. Obrigado, tá bom, obrigado. Só que nós vivemos uma geração que fala muito sobre aproveitar a vida, uma geração muito intensa, tem que viver tudo muito intensamente, é uma geração que está em busca de uma felicidade que a gente talvez ache que compre os 5 milhões que o Big Brother vai distribuir para o grande vencedor e tudo mais. Fala, pô, 5 milhões resolve a minha vida, eu vou comprar a felicidade que eu quiser. Mas isso gera, irmãos, talvez em algum momento da sua vida, ou isso tem gerado na sua vida, ou você conhece alguém que tem de alguma maneira vivido então por conta dessa curtir a vida doidado, de buscar intensamente essa felicidade. Nós encontramos pessoas que são no final vazias, que são cansadas, que são muitas vezes sem sentido. E a pergunta central do Evangelho esse que cantamos, Evangelho esse que fez com que a gente viesse aqui nessa manhã, Evangelho esse que nós deveríamos viver, você está vivo? Estamos vivos aqui. O André começou falando, quem está triste, quem está... vários problemas, várias situações, você tem o seu, eu tenho o meu. Muitas vezes é um problema que vai acontecer amanhã, que você está sofrendo hoje, mas você está sofrendo há 6 meses, você está sofrendo há 15 dias, mas nós estamos vivos, estamos aqui. A prova disso são as dificuldades, as tristezas, as alegrias e tudo mais. Mas a pergunta que o Evangelho faz não é só se eu estou respirando, que vida que eu estou vivendo? Que vida que você está vivendo? Que vida que nós estamos vivendo? E Jesus, irmãos, Ele não veio para nos dar uma vida melhor. Venha para Jesus que você vai ter uma vida muito melhor. Venha para Jesus que você vai parar de sofrer. Venha para Jesus que você vai ser cabeça, ele vai ser cauda. Venha para Jesus que não. Jesus não veio para só nos dar uma vida melhor, e uma vida melhor não é a nossa perspectiva. Ele veio para ser a nossa vida. Jesus veio para ser a nossa vida. Isso muda muito, porque o cristianismo não é uma filosofia, uma ideia bonita que a gente segue, mas é uma vida que a gente recebe e vive, e é uma vida para viver, é uma vida para viver. João 10,10, Jesus fala: eu vim para que tenham
vida e a tenham em abundância. Eu vim para que tenham essa vida, para que vocês possam viver a minha vida, para que vocês possam viver e tenham essa vida em abundância. Só que nós não podemos fechar o ouvido agora, porque eu vou falar, porque não é uma abundância. Abundância aqui não é excesso de bens, mas essa abundância aqui é a plenitude de Cristo vivendo em nós. Quando então vivemos essa vida, nós vamos ter abundância sim, abundância de paz, uma paz que excede todo entendimento, abundância de amor, vamos dar outra face, vamos caminhar uma milha a mais, abundância de perdão, porque somos perdoados todos os dias, abundância de misericórdia, abundância de graça, abundância de bondade. Dinheiro nenhum paga, irmãos, nenhum prêmio de nenhum programa paga isso, e não é comprado, não podemos comprar, não tem como. É essa vida que nós precisamos viver, essa vida, essa plenitude que Cristo quer viver em nós. E esse Cristo não é alguém que apenas dá vida, mas Ele é a própria vida. João capítulo 11, versículo 25, Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus não disse: eu sou um teólogo, eu sou um pregador, eu sou um estudioso que ensino sobre a vida, eu sou um Messias, eu sou um pregador, eu sou uma influência para vocês e eu aponto para a vida. Não, Ele disse: eu sou a vida. Ele é a vida, e é essa vida que Ele nos dá, para que nós possamos viver a vida de Cristo em nós. Outros conceitos, outras ideias, outra maneira de pensar, outra maneira de existir, não é a vida que o mundo espera que nós vivemos, mas é a vida de Cristo, é essa vida que nós temos para viver. Irmãos, muitos querem Jesus como Salvador, mas não como Senhor, não como uma fonte diária que guia suas vidas. Eu creio que Ele é Salvador, mas deixa eu aqui com os meus vícios, com os meus problemas, deixa eu aqui do jeito que eu estou. Eu creio que Ele me salva, mas não vem mexer comigo aqui não. Muitos de nós queremos Jesus no domingo, nós vamos, eu tenho que ir lá, que se eu não for lá ouvir a palavra, se eu não for cantar, se eu não for contribuir, então lá. Mas aí, segunda-feira é outra história. Segunda-feira eu sou eu quem sou, e eu vou encontrar Jesus de novo lá no domingo. Irmãos, isso pode ser até uma fé que a gente confessa, uma fé confessional, porém é uma vida espiritualmente vazia. E aí eu te pergunto, onde você tem buscado vida? Aonde você tem buscado vida? Aonde, irmãos? No trabalho? Nos relacionamentos? No sucesso? No dinheiro? Nos vícios? Aonde você tem buscado vida? Porque a vida cristã, irmãos, não é tentar imitar Cristo. Deixa eu tentar imitar Cristo. O que Ele fez? Deixa eu tentar fazer igual a Ele. Maravilha! Falamos muitas vezes, seja como Cristo, imite Cristo, mas não é só isso. O que Tozer fala para nós é que não é imitar Jesus, mas permitir que Jesus viva a vida dele em nós. Não é uma imitação, não é ser um fantoche, não é ser alguém que imita, não, é que a vida dele possa ser vivida em nós. Porque não tem outra maneira de nós vivermos, não tem outro lugar para irmos. O Salmo 36, o salmista fala no versículo 9: pois em ti, Deus, pois em ti está o manancial da vida. Não há outro lugar onde nós vamos encontrar vida a não ser em Cristo. E só esse Cristo pode nos dar uma vida plena. É só Cristo que pode nos dar uma vida abundante, uma vida em abundância, só Ele. E viver, irmãos,
essa vida que nós temos para viver essa vida de Cristo, é mais do que crer, é mais do que expressar uma fé. Nós precisamos crer e permanecer. Colossenses 3:4 fala que quando Cristo, que a nossa vida se manifestar, então, irmãos, quando a vida dele se manifestar em mim, então, muitas coisas podem acontecer, porque fica claro que ele não é só uma parte da nossa vida, mas ele é a nossa vida, ele é a vida que nós queremos viver, ele é a vida que nós temos para viver. João 15:4-5, Jesus fala, permaneçam em mim, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Irmãos, sem Cristo nós estamos fumados. Sem Cristo nós não temos o que fazer, nós não temos para onde correr. Sem Cristo não tem nenhuma satisfação, não tem nenhum prazer, não tem nenhum nada. A gente pode se enganar com ilusões temporárias. A gente pode viver eventos espirituais, a gente pode vir no culto, a gente pode contribuir, a gente pode doar, a gente pode fazer a boa ação, a gente pode fazer. Mas são poucos, irmãos, que vivem realmente um relacionamento diário com Cristo, um relacionamento constante. E essa vida, irmãos, que nós temos para viver, onde o que importa é essa comunhão, é uma vida que nós vivemos diariamente, nessa comunhão constante com Cristo, através da oração, uma oração não bonita, mas uma oração sincera. Sincera, tô mal, ele conhece, ele sabe tô mal. Precisa de palavras bonitas, expresse o que está no seu coração. Irmãos, uma busca diária por conhecimento, por ler a palavra, entender o que ele quer falar com a gente, através da palavra dele, em coisas simples, irmãos, atos simples do nosso dia, na obediência, no amor, no serviço, no perdão. E aí nós vamos viver uma constância espiritual, uma constância de buscar viver a vida que nós temos para viver. E aí, irmãos, nós podemos vivenciar isso, nós vamos olhar lá como o salmista disse, lá em Salmo 1, o salmista fala que essas pessoas que vivem essa essência, essa comunhão diária, são como árvores que são plantadas junto a ribeiros de água. Pessoas que se alimentam diariamente, a cada momento, em cada segundo, em cada pedaço do dia se alimentam de Cristo. E são essas pessoas que podem desenvolver uma fé firme, uma fé estável, uma fé constante, que podem colocar a sua casa na rocha e não na areia. Irmãos, e se nós somos essa árvore plantada junto a esse ribeiro, irmãos, essa vida que nós temos para viver, e não existe outra, escolha é nossa, mas não existe outra, não tem uma outra, me conta de uma outra vida, não, essa é a vida que nós temos para viver, essa vida de Cristo, e essa vida de Cristo vai se manifestar em nós, vai se manifestar no nosso caráter. E aí nós vamos dizer, e vai ficar claro, como Paulo diz lá em Gálatas 2:20, já não sou eu mais quem vivo, mas é Cristo que vive em mim. E se Cristo vive em nós, irmãos, faça uma reflexão comigo agora. Se Cristo vive em você, se Cristo vive em mim, está tudo certo com as tuas atitudes, está tudo certo com o teu comprometimento, está tudo certo com a tua vida, está tudo certo com os teus relacionamentos. Podemos passar nesse teste nessa manhã, falar, não, Cristo vive em mim, eu estou maravilhoso, está tudo certo, não tem nada para mudar. Se alguém pensou assim, deve ter sido arrebatado agora. Ninguém foi? Então. E Paulo fala mais para frente em Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22-23, fala, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz. A vida de Cristo em nós, irmãos, muda as nossas atitudes. A vida de Cristo em nós transforma as nossas reações. A vida de Cristo em nós molda as nossas decisões. O que nós vamos fazer?
E aí, irmãos, talvez essa frase de John Stott seja algo que nós precisamos lembrar constantemente. Deus não está interessado em nos fazer, não está mais interessado. Olha, Leandro, então Deus não quer que eu seja feliz, não. Então pai que filho pede pão, vai dar pedra. Qual pai, filho pede uma carne, o frango vai dar cobra. Mas Deus não está mais interessado em nos fazer felizes do que em nos fazer santos, separados dos conceitos do mundo, vivendo cada vez mais junto dele, com esse comprometimento, vivendo essa vida de Cristo em nós. E essa santidade, irmãos, e esse comprometimento precisa ser visto não aqui, agora que eu estou pregando, não aqui quando eu estou cantando, de olho fechado, chorando, de mão levantada, quando eu vou lá fazer um pix, nossa, olha, estou fazendo pix, hein? Não, irmãos, essa santidade precisa ser vista lá no lar, no relacionamento com teus filhos, com a tua esposa, com o teu esposo, lá no trabalho, com o relacionamento com aquele chefe mala que te inferniza, com aquele amigo lá, cara que quer te derrubar. E principalmente, irmãos, quando ninguém está olhando, porque o que a tua mão direita fizer, que a esquerda não saiba e vice-versa. Cristo precisa ser visto, irmãos, nas nossas atitudes. Como a gente está reagindo sob pressão, como a gente trata e se relaciona com quem discorda da gente. Será que Cristo está sendo percebido nas nossas vidas? Será que as pessoas olham e falam, esse cara é de Deus? Mateus 5,16, Jesus fala, assim brilha a vossa luz diante dos homens. Será que a luz está brilhando? Colossenses 3,17, e tudo quanto fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus. Pense nisso. Será que tudo que você faz em nome do Senhor Jesus? Eu não estou falando daquilo que é evangelho, estou falando do dia a dia. Será que quando você cozinha, quando você lava a louça, quando você trabalha, quando você dirige, quando você come, quando você conversa, quando você dorme, quando você, não sei, quando você está vendo um Netflix, será que tudo quanto estamos fazendo por Ele, em nome dEle? Sabe por quê, irmãos? Tem uma afirmação aqui embaixo. O mundo talvez não leia a Bíblia, talvez eles não conheçam vários versículos como você conhece, mas certamente eles leem a sua vida. Eles olham para você e falam, esperava mais de alguém que se diz cristão, esperava mais de alguém que vai para a igreja todo domingo, esperava mais de alguém que é pastor, esperava mais de alguém que é do louvor, que é diácono. Viver a vida de Cristo, viver essa vida, por mais que tenham desafios, talvez você tenha recebido vários desafios nesses 15, 20 minutos que eu estou falando, é a melhor vida que eu e você podemos viver. Não tem melhor caminho, não tem melhor lugar, não tem melhor opção para nós. E Paulo fala isso lá em Filipenses capítulo 1, versículo 21, ele fala, para mim, porque para mim o viver é Cristo. Paulo não falou, Cristo faz parte da minha vida, Cristo é um pedaço da minha vida, um pedaço de tempo que eu oferto lá no domingo, quando eu vou tocar, quando eu vou dar aula. Não, Cristo é o meu viver. Foi isso que Paulo afirmou, porque para mim o viver é Cristo. C.S. Lewis diz que somente em Cristo encontramos uma vida que vale a pena ser vivida. É somente em Cristo que nós vamos encontrar uma vida para viver que vale a pena. E nós vemos um cara falando isso que estava preso, que sofreu muitas tribulações, mas ainda assim estava cheio desta vida de Deus. Nós vemos esse cara mandando cartas para uma igreja que não tem a liberdade que nós temos aqui.
de abrir as portas, de cantar, de louvar, de fazer barulho. Não, uma igreja que estava sendo perseguida, mas ainda assim era uma igreja que vivia essa vida porque estava cheia de esperança. Irmãos, não são as circunstâncias que vão definir as nossas vidas, não são as circunstâncias que devem definir o que está acontecendo, é Cristo. Essa vida que vai definir o que somos, como agimos e como nós vamos lidar com essas circunstâncias. Nós cantamos aqui, te louvarei, não importa as circunstâncias. E vou te perguntar aqui, quem está com a vida fácil aí, levanta a mão, deixa eu ver, que eu vou trocar uma ideia, pedir um dinheiro emprestado aí. A vida em Jesus, irmãos, é a única vida que realmente vale a pena ser vivida. Mesmo em minhas dificuldades, ela é a vida plena. Ela é a única vida que faz sentido para nós. Ela é a única vida que traz propósito. Ela é a única vida que dá para nós uma esperança. E não é uma esperança nas eleições de outubro. Não é uma esperança no prêmio do Big Brother. Não é uma esperança na Mega Sena, que eu jogo e nunca sai. Não, é uma esperança de uma vida eterna. Uma esperança que um dia nós vamos para uma outra situação, que não tem dor, que não tem sofrimento, que não tem boleto para pagar. Uma vida plena, cheia de sentido, propósito, uma esperança eterna. E o salmista, irmãos, lá em Salmo 16, 11 diz o seguinte: é na tua presença, Deus, que há plenitude de alegria. Não é no dinheiro, não é no conforto de um abraço, essas coisas são todas ótimas, mas é na presença de Deus. É vivendo essa única vida que nós temos para viver, que nós vamos encontrar plenitude não só de alegria, mas de tudo, onde nós vamos encontrar todas as nossas necessidades satisfeitas. Irmãos, para finalizar, qual a vida que você está vivendo? Qual a vida que eu estou vivendo? Qual a vida que nós estamos vivendo? 1 João 5,12 diz o seguinte: quem tem o Filho tem a vida. Quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. O versículo é claro, irmãos, não tem meio termo. Ou vivemos a vida que o mundo oferece, que o mundo quer impor para nós, ou vivemos a vida de Cristo. Vivemos a vida que é Cristo. Vivemos a vida que temos para viver. John Piper fala que viver para Cristo é descobrir que não existe vida fora dele. Você entende isso? Não existe vida fora de Deus. Tudo que nós buscarmos serão tentativas frustradas, cabeçadas, serão caminhos errados, porque não existe vida fora dele. E quando nós vivemos, nós vamos descobrir isso, e nós vamos reforçar isso nas nossas vidas. Não tem como, não tem para onde ir, não tem para onde correr. Precisamos viver a vida para Ele, a vida dele em nós. Você tem vivido para Cristo? Ou apenas com Cristo? Ele é somente uma inspiração para você? Ou é realmente a sua fonte de todas as coisas? Toda boa dádiva e dom perfeito vem do alto, do Pai das luzes, é o que diz em Tiago. O meu desejo, irmãos, nessa manhã, a minha oração, que assim como essas 3 palavras trouxeram uma reflexão à minha vida, vida para viver, que isso traga também uma reflexão nessa manhã, que Cristo não seja apenas algo que você crê, que você cita, que você lembra, mas que Cristo seja vivido diariamente na tua vida, que Cristo seja uma realidade na tua vida, que Ele não seja apenas parte da nossa história, um dia Jesus, mas que Ele seja a vida que eu e você escolhemos viver, que essa seja a nossa escolha diária, que Ele seja a vida que escolhemos viver. Feche teus olhos.